Fala, colegas da Segurança Pública de Minas Gerais, em especial a nossa Polícia Penal. Nós estamos aqui em mais um episódio do programa Carcereiros, o nosso programa. E não pode ser diferente nesse mês que nós completamos 21 anos. Eu estou com um convidado mais do que especial aqui. Ele é instrutor de armamento e tiro, é ex-militar da FAB, ele é professor da Academia do Sistema Prisional. Enfim, eu vou deixar ele falar um pouco mais porque o currículo é extenso. Eu estou com, Igor. Fala galera, aqui é o Iatego01, policial penal aí desde 2006. Hoje eu tô laborando aí na academia e a gente vai bater um papo legal aqui. Vai ser bacana demais. Obrigado, Igor, por você estar aqui com a gente. Foi difícil ajustar a agenda, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Então, nós temos aqui um desafio. O que eu quero, já falei para você, Igor, é a gente, na prática, saber como é que vive o policial na rua, dentro e fora de serviço. Nós vamos comentar alguns casos aqui, mas antes, conta um pouco, né? Como é que você entrou no sistema, quando foi isso, como que foi isso? Tá joia. Vamos lá, pessoal. Tudo começou em 2005, quando eu estava de férias na aeronáutica. Eu ia dar baixa em janeiro de 2006 e a minha ideia era fazer um currículo para tentar ser trocador de ônibus. Sério, totalmente fora da realidade. E eu tava de férias, minha irmã chegou, eu lembro que eu tava no computador, minha irmã chegou falando que eles estavam pegando o currículo para trabalhar num presídio. E até então não imaginava caçar o quê em presídio. Só que aí eu falei com a minha irmã, você quer apostar que se eu fizer um currículo eles me chamam? Mas eu nem imaginava trabalhar. Ela falou assim, se eles vão chamar, você é da aeronáutica. Aí eu fiz um currículo, entreguei, me chamaram para fazer a prova. Nessa época você já tava na aeronáutica? Tava, ainda era militar da ativa. Aí eu fiz a prova, nem imaginando que ia passar. Aí eles me ligaram um dia e falaram, você foi aprovado e tal, seu salário vai ser R$928. E na época no quartel eu ganhava 500 e pouquinho. Falei assim, nossa, ficou sério. Eu fui no quartel, a gente chama de pedir artigo, 151. Aí eu cheguei lá na administrativa e pedi baixa. E o pessoal falou que eu era doido. Eu falei, não, eu vou ganhar quase o dobro e tal. E eu vou trabalhar em cadeia, eu vou ser polícia civil. Eu não sabia o que era o sistema, não sabia nada. E aí eu pedi artigo. Saí em novembro de 2005 e aí eu fui fazer um curso de formação que na época existia e dentro do presídio Inspetor José Martinho Drummond, ainda não tinha sido inaugurado, recolheram não sei quantos currículos e separaram, se eu não me engano, um pouco mais de 380 pessoas e a gente fez um curso de 15 dias e nesse curso eles separaram 30 para vigiar o presídio enquanto ele inaugurava e eu fui selecionado. E desses 30, eles selecionaram 5 para escolher o setor. E o engraçado é que, nessa época, né, escolta, óculos escuro, tudo que eu queria era o óculos escuro, cotovelo para fora e dar rolê de viatura. Só que aí eu pensei, eu não tenho tamanho, eu acho que logo eles vão me tirar desse posto. Então eu acho que vou mexer com arma, porque minha função no quartel lá, eu acho que, acho que vai dar certo. Eu falei, não, eu quero trabalhar na armeria. Só que no sistema a gente chama de intendência. Aí eu fui para intendência e aí eu montei Mas tá certo o nome ou tá errado? Ou é só sinônimo? Não, é porque a intendência no quartel ela é ampla. Ela mexe com tudo que gera dinheiro. Inclusive, as armas da intendência na aeronáutica são 2 folhas. E o material bélico é só material bélico. Entendi. E o intendente na polícia penal, na polícia militar, eu acho que também é intendente, ele mexe com outras coisas também. A gente armazena arma, mas armazena também colete. Tem unidade prisional que até dinheiro de IPL eles guardavam. Então, ficou bem amplo. Então, hoje, a nomenclatura correta seria armeiro? Seria armeria, né? Armeria. Seria tipo material bélico, matibel. Sim. Só que é difícil, é cultura, né? Eu acho que não muda, não. Mas então, eu fui lá, fui pra intendência. E comecei a mexer, O que eu fiz, John? Eu simplesmente peguei o que eu vivia no quartel e levei pra lá. Só que eu não sabia que estava engatinhando aí no sistema prisional. Parece que em 2003, quando veio o nascimento da nossa carreira, o pessoal não teve uma ideia de vamos criar um padrão, um caderno doutrinário, vamos começar a trabalhar em cima disso. Então, acabou que eu fiz só o que eu sabia no quartel e deu muito certo. Aí tive um ano espetacular trabalhando e recebi um convite para fazer um curso no COP. Só que esse curso, na verdade, não era um curso. Eles queriam alguém para trabalhar lá. E eu não sabia o que era. Eu só fui.
Eu lembro que o meu diretor era o Galbert, na época, ele ainda falou assim, ele fala engraçado, não vai voltar metido não, tá? Falei, não, sim senhor, chefe. E fui. E eu cheguei lá, o Costa me recebeu, ele era o gestor do setor, falou assim pra mim, preciso disso, vai arrumar tal arma e tal, me ensinou, fiz o que ele me pediu, chegou na sexta-feira e perguntou se eu queria trabalhar lá. Falei que não, que eu ia pensar, porque eu tinha uma noiva em Neves, morava em Neves, e não conhecia BH, não tinha interesse em sair de Neves. Aí quando eu voltei para a unidade, eu entendi que eu podia crescer mais. Falei, não, lá eu vou ser um pouco mais útil. Não que eu não fosse lá, Sim. mas eu acho que eu tava no lugar certo na hora certa. Eu falei com ele, não, acho que eu vou ser mais útil aí. E aí eu fui. E aí ele foi dar aula, eu falei que eu queria ser auxiliar dele, que eu não chegava nem nos pés, mas eu queria. Essa foi a expressão que me levou para lá. Pouca gente sabe disso. Eu falei com ele, né, com a ex-mulher dele, né? Até então ele era casado. E eu falei com a ex-mulher dele o seguinte, meu sonho era conhecer seu marido. Porque ele é o cara, ele é muito famoso, armeiro do COP. Eu não chego nem aos pés, mas eu queria aprender. Vamos convidar ele. Vamos convidar ele. Tá feito o convite, viu, Costa? Eu te quero aqui sentado, reforçando essa história. E aí ele falou com ela, falou, se esse cara falou isso, então eu quero conhecer ele. E aí me levou para trabalhar, ele mais calado na dele, só me passou a missão e eu cumpri. E aí quando eu voltei para a unidade, que eu vi que eu podia somar mesmo, eu voltei para o COP e ficou uma luta longa, porque eles não queriam me liberar na unidade, enfim, aí eu fui. E acabei conseguindo ficar misturado, John, porque a Central de Suprimentos, até então, ela sempre foi da DAL. Porém, ela fica fisicamente dentro do COP, inclusive até hoje. Sim. Até por questões de segurança. Então, as pessoas confundem, mas eu não trabalhei dentro do COP. Embora o meu contrato tenha sido registrado no COP, eu tenho ele guardado com muito carinho. Eu não sei quantos contratados laboraram lá, mas eu sei que eu fui um deles. Muita gente não sabe disso. Mas eu nem fico falando porque tem gente que nem acredita. Tá lá o contrato, tá assinado lá e guardado. E aí eu fui trabalhar lá e acompanhando ele nas instruções e dando manutenção em arma. Aí começou a surgir o profissionalismo, né? A ideia de organização. E aí a gente teve a oportunidade de ir nas fábricas, na Taurus, na Imbel, na CBC, aí a Condor veio, deu treinamento. E eu, como eu havia dito aqui nos bastidores, eu rascunho no CorelDRAW, e eu tive a ideia de montar um PowerPoint, porque até então os cursos eram falados com tópicos. E aí o Capitão Pimenta, que era o responsável pelo COP, falou, gostei. Você tem até dia tal pra você entregar. Eu falei, o quê? Não é o Pimenta, ex-marido da Renata Pimenta, não, né? Não sei, talvez até seja. É PM? Ele é PM. Não sei se ele é capitão hoje. Deve ser. Não, se ele Na é capitão, época ele deve ser ele coronel. era hoje, né? Na época. Cara, gente boa pra caramba. Ele chegava lá, o capitão, e falava, gostei da ideia, mas você vai fazer. E a gente acha esquisito, porque, eu queria que ele me desse o caminho, mas ele me deu, ele falou, se vira. E eu falei, beleza, então vamos aprender. E aí eu tive algumas ajudas, montei meu primeiro PowerPoint e apresentei pro Costa. Ele virou para mim e falou assim, não, tá muito complexo. Vamos fazer o seguinte, você passa o PowerPoint e eu vou te ajudando. E aí quando a gente teve a oportunidade, fui dando as minhas aulas e ele sempre na liderança. E eu auxiliando ele durante mais de 3 ou 4 anos. E aí veio a parte boa, porque até então a gente era muito amador mesmo. Ele tinha sido formado, ele é torneiro mecânico. Então ele foi sargento da PM, saiu por motivo de saúde. Quando você fala a gente era amador, você está falando você ou você está falando o sistema na época? Eu acho que os dois, porque o sistema ele nasceu de uma maneira muito engraçada. Ele só nasceu, mas ele para se desenvolver, ele precisou que os seus agentes por conta própria começassem a buscar uma identidade. Por que eu falo isso? Porque quando eu entrei, eu não sabia se eu trabalharia fardado ou paisano, porque até então eles usavam a camisa escrito agente, uma calça jeans, e inclusive falavam comigo, não, fica tranquilo, daqui uns dias você vai ter que trabalhar sem farda. Só que não foi bem assim. Eles estavam implementando a uniformização, eles estavam vindo num período de mudança, e um período bom, porque quando eu entrei, eu não sabia o que eu era. Engraçado eu falar isso, porque é verdade. Eu assinei um contrato 23 de janeiro de 2005, agente penitenciário, beleza. Mas eu não sabia onde eu estava inserido. Se era dentro da civil, se tinha uma outra instituição da segurança pública da qual eu pertencia. Então a gente só entrou. Nós não tivemos a oportunidade Você sente que a gente ainda continua um pouco sem identidade? Não, pelo contrário. Hoje eu falo de carteirinha. Trabalhando na escola,
eu te garanto que eles sabem bem quem somos. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de ser policial penal, por quê? Porque hoje, eu viajo muito de moto, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, um pouco da minha vida, mas onde eu vou sou reconhecido. Também que os civis, talvez, eu falo cidadão, eles não sei, né? Mas você vai seguir lá o Instagram dele, mas ele tem um negocinho de... É porque é o seguinte... Parece que é pirraça de menino. É porque a Harley é um pouquinho barulhenta. Aí eu liguei um dia ela de manhã, a dona me xingou. E toda vez que eu ligava, é mesmo? Essas motos barulhentas, do diabo. Aí eu pedi o síndico pra eu guardar em outro lugar. Também faz barulho, mas é longe da galera. Mas vamos lá. Aí, então assim, hoje nós temos uma identidade. A questão que a gente tem hoje é logística mesmo. É porque o sistema cresceu muito. Mas hoje, as outras instituições, elas têm um respeito muito grande por nós. Eu viajando de moto, se eu não me engano, foi no Paraná ou em Santa Catarina. Eu estava chegando lá de moto e aí eu fui conhecer o departamento deles lá. Quando eu me apresentei como policial penal mineiro, o tratamento foi de... eu já tive lá, aquele prédio de inveja. Não é? Muito na top. Avenidona, polícia penal de todo tamanho. Hoje eu tenho comigo o seguinte, nós não somos mais o patinho feio, nós somos referência, muita gente não sabe, é até bom poder falar isso aqui. Fala isso, você falou dos números, é até interessante, eu não sabia de muito deles. Durante o ano passado, se eu não me engano, nós fomos a instituição do Brasil que mais treinou operadores em Mark 1. E assim, é um orgulho muito grande a nossa instituição ser a referência. É importante, você sabe por quê? Até para que os colegas que estão nos assistindo, que são da antigos, né? Eu não sou tanto, mas assim, né? Sou do último concurso. E os colegas que estão entrando agora possam ter esse orgulho que você falou. Porque hoje nós somos a segunda maior força de segurança. Sim, eu não sei se isso se repete nos outros estados. Se a polícia penal também é a segunda maior. Mas aqui em Minas é a segunda maior em efetivo, em estrutura bélica, prédio, viatura. Eu posso dizer porque esses números aí eu pesquisei. Mas você vai dar a gente outros números aí que a gente não tem. E assim, para eu poder chegar nesse momento atual, eu vou voltar lá atrás, rapidamente, para eu concluir o raciocínio. Então vamos lá, eu estava passando por um período, por eu ser do contrato, eu não entendia bem como funcionava. Se eu era só um prestador de serviço. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que existia o quadro dos efetivos, que os efetivos caminhavam para se tornar polícias, e era uma questão de tempo, e que o contrato seria temporário mesmo, e que quem não passasse, infelizmente, não ficaria. Eu nunca acreditei que eles iam nos efetivar, nem nada. Então, o que eu fiz? Eu fui buscando minhas qualificações, porque até então eu só não era efetivo. Mas eu já era instrutor de armamento e tiro, inclusive em atividade, né? Eu sou o instrutor mais antigo de tiro de Minas, assim, da Polícia Penal de Minas, porque o Costa e o Belloni, que são mais antigos do que eu, hoje o Belloni está em outra área, né? Não dá aula, mas se ele vier dar aula, ele vai ser o mais antigo. É outro que pode sentar aqui também? Pode, espetacular. Bom de prosa e assim, conhece muito também. E, então tem o Belloni, o Costa, e eu fui o terceiro ali nessa linhagem que acabou segurando e ficando. Então, nesse período, eu vivenciei tudo. Vivenciei as armas que foram chegando, vivenciei as armas que foram se tornando obsoletas. Daqui a pouco. E aí, com esse desenvolvimento, e aí já vislumbrava um concurso, e o de 2007 para o de 2012 foram 5 anos. Então, quem não passou no de 2007 não teve a chance de fazer um antes de 2012. E aí eu fui fazer o de 2012. E aí eu passei, graças a Deus, e aí efetivei. Mas até chegar a 2012, eu não parei. Eu me credenciei na Polícia Federal em 2010. Então, desde 2010 que eu sou instrutor de armamento e tiro credenciado. E por quê? Porque a Polícia Federal exigia que para treinar os agentes penitenciários, o instrutor fosse credenciado pela Polícia Federal. E fez com que houvesse um crescimento da parte de treinamento muito grande. Porque é aquela história, ou você cresce ou você fica parado e aí você vai ser engolido. E aí a gente foi meio que obrigado a fazer o credenciamento. E graças a Deus eu consegui passar, e com isso a gente acabou criando um legado, porque vários colegas viam que dava, que era possível, e aí veio outros irmãos que conseguiram, o Baiano, o do COP, o Diego. O próprio Igor Almeida, O Igor né? Almeida, o Igor Almeida, ele até brinca que ele é recente, ele é de agora.
como eu falava no quartel, ele chegou amanhã. Mas ele é... O Barbosa está especializando em lowlight, né? Aliás, eu acho que aqui ele é referência, né? Referência. O Barbosa, inclusive, Barbosa, eu vou te mostrar que eu te sigo, que agora eu sou instrutor de lowlight, ó. Uma EDC, Everyday Carry, que é um cuidado diário. Uma lanterna tática, que ele ensinou no curso, e agora eu sou multiplicador de lowlight. Bacana. A da arma eu não posso mostrar. Mas então, hoje nós temos referências. O Barbosa é referência no lowlight. Cara, espetacular. Eu conheci ele na Escola Mineira. Quando em 2009, eu precisava de experiência. Então, eu fui dar aula na Escola Mineira de vigilante. E ele era o meu coordenador. Escola Brasil, gente, desculpa. Coronel Naves, perdão. Escola Brasil. Um abraço aí pro Coronel Naves, pessoa espetacular. E aí ele era meu coordenador e depois passou no concurso, ele era cabo do Exército e veio. E trouxe essa nova doutrina do lowlight. E o Hugo, a do Mark, esse protocolo de operador Mark I. Espetáculo, não tô falando que ele é o pai, porque eu teria que pesquisar, mas ele foi um dos primeiros. Deixa eu fazer uma observação. Claro. Você me lembra do nome, tá? Você que vai sentar um dia do outro lado ali, ó. Aí vou fazer igual o Jô Soares, né? O que você tá tomando aí? O que você tá tomando aí? Enquanto você fala, eu vou pegar um café. Então vamos lá. Mas eu quero fazer aqui uma nota de elogio. Eu fiz o curso de Mark I. E depois do curso, no final, é que eu descobri, cara, que os primeiros equipamentos, os caras que financiaram. O equipamento era dos professores. E eles iam fazer o curso virado de plantão. Faziam. Então, assim, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Né? Os caras pagaram para que muitos pudessem... Hoje está aqui. Então, assim, só uma nota, eu esqueci, foi o nome deles agora. Não, tem o Geraldo, tem o Hugo, tem o Cássio, tem o Torres. Cássio, fiz com o Cássio. Tem o Sávio. Sávio, Geraldo, Hugo, Torres, então, assim, Cássio. Meus parabéns aos colegas aí. Mas, e aí? Hoje, só pegando um gancho, hoje nós temos um time espetacular na academia. Eu até brinco. Hoje nós somos... você olha, parece uma constelação, porque os caras, eles não são só bons. Eles ultrapassam, eles buscam a excelência. E, assim, hoje nosso time é muito forte. O Diego Torres é um cara sensacional. O nosso diretor da pasta, coordenador operacional de planejamento operacional, que é o Mike de Paulo. O currículo do cara, o cara é muito bom. Excelente. Conheço, assim, né? Fala para ele deixar a agenda aberta para nós também. Tá feito o convite. É um cara para somar e muito, porque ele também passou por um período longo. Ele dá aula... ele entrou no concurso de 2012 também, e ele pegou essa dificuldade junto à Polícia Federal todinha. Então, ele é um merecedor, né, da função que ele exerce hoje, e ele se preparou para isso a vida inteira. Ele é um líder nato. Ele é uma pessoa... Você não pode falar não, mas eu posso. Eu espero um dia que essa cadeia seja nossa, sabe? Essa cadeia hierárquica. Espero, mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. É o seguinte, voltando, né? Então, a gente fiz o concurso e nesse período nós tivemos uma situação muito atípica. Por quê? O concurso de 2007 precisava de instrutores para treiná-los. E nós demos um TCAF todinho. Praticamente foi eu e mais 2 ou 3 colegas. Se eu esqueci o nome de algum, me desculpe, mas eu lembro. Quem me ajudou muito foi o Wellington Alves, o que a gente chama de Bilu, o Gardoni, o Helder me ajudou, o Luiz Japão. Assim, o Helder e o Japão já saíram do sistema. Eles eram contratados e saíram. O Gardoni passou. E nós sofremos muito. Nós fizemos, porque tem uma frase que eu gosto muito. Feito é melhor que perfeito. E a gente tinha que fazer. E não tinha como. Ou era fazer ou fazer. Só que não tinha estrutura, não tinha logística. E eu acho até por ser contratado, a gente tinha menos medo. Porque o efetivo, ele pensa 2 vezes. Ele pensa num PAD, ele pensa numa situação administrativa. O que vai acontecer se eu for levar esse monte de... Se eu for essa aula com esse monte de arma e acontecer um acidente sem uma escolta. Contratado, a gente só ia. A gente só vivia. Mas o COP nos ajudou muito, porque eles davam a escolta, né? Eles forneciam a escolta pra gente ir lá pra Neves dar os cursos. Então, nisso a gente conseguiu formar praticamente todos da região metropolitana e muitos do interior. E a PM nos ajudava, ela dava os treinamentos no interior, só que o nosso sonho era ser independente. E para isso a gente precisava de um corpo de instrução
forte e grande. E aí veio só depois, mas veio. Então, depois de passar esse período do concurso, de 2007, o MEAF deles, veio o COP em 2010. E o curso de formação do COP eu também participei. Inclusive, eu participei de 2010 e esse de 2021, se eu não me engano. Participei dos dois. E eu comecei a ver, John, que a gente estava ganhando a nossa identidade justamente por muitas das vezes a gente ser visto como o patinho feio da segurança. Sim. Até então, tinha ou não tinha o porte, era uma briga eterna. E vários colegas estavam tendo problema com a justiça por conta do tal do MEAF, que tem ou não tem. E aí a gente foi crescendo meio que na marra. E quando eu dei por mim, eu estava no credenciamento da Polícia Federal e repleto de policiais penais. Na época, agente penitenciário. Sim. Isso me enchia de orgulho que você sabe que você tem, de uma certa forma, um dedo ali. Que as pessoas olham e falam, pô, eu também consigo. Sim, sim. Porque tem aquele lado, né? Pô, se esse cara conseguiu, Não, qualquer um consegue. Tem um menino que está crescendo muito na região de Montes Claros, eu acompanho ele, que é o Ed Will. Ed Will é bom também, menino bom. Tá crescendo, você vê. Tá então você está fazendo escola, a gente está fazendo escola, tá buscando, né? Não, e ali em Montes Claros eu tenho dois colegas que são referências, que é o Ricardo e o Márcio Cleito. Márcio sofreu no Copesp, ele trabalhou muito ali, ficou tomando banho frio 15 dias. É uma longa história. Se um dia ele vier aqui, eu quero que você conte essa história. Mas voltando aqui à questão do treinamento, a gente foi meio que obrigado a crescer. Não tivemos escolha. Ou você passava nas provas da Polícia Federal ou você não poderia dar aula. Então, com o passar do tempo, isso já vou pular para 2014, 2013, 2014, a Polícia Federal foi muito legal que ela teve um problema lá de formação, né, de documentação, e na hora que eles viram o meu nome, isso é uma coisa que pouca gente sabe, a minha chefe até então, que era a Laura lá da EFES, ela falou assim comigo, Igor, foi muito legal porque o policial federal lá, na hora que viu o seu nome, falou, não, eu conheço o Igor, ele é um profissional bom, eu vou, não, tá tranquilo. Tá pronto. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, é tão bom você ter o seu trabalho reconhecido. E a Polícia Federal nos fiscaliza. Então, se você tá... Não é um elogio, mas se o cara olha a sua assinatura e fala, não, eu confio nesse trabalho, porque esse cara aqui, ele é credenciado, já foi fiscalizado, e ele tá na ativa, e ele... E sem contar o seguinte, não só bom para você que tá buscando, logicamente, seu espaço, mas atrás de você tem uma instituição, isso é bom para nós. Com certeza. Nós temos um instrutor que é reconhecido e bem respeitado pela uma outra instituição que fiscaliza. Exatamente, e assim, foi fantástico. Foi fantástico porque nos deu mais força para a gente continuar. E aí, né, com a chegada do Mike, que também era credenciado, com o Hélito, nós já ganhamos corpo. E aí a gente fortaleceu e viemos nessa luta até a gente conseguir o nosso espaço, que era vigilante ali, o postulado. Os mais velhos vão saber como é que funcionava lá em Neves, mas aquele local onde é a escola hoje era um vigilante postulado. E ali o Coronel Valdir faleceu, ficou parado ali anos, abandonado, aí dívidas com o Estado e tal, a família negociou com o Estado e o Estado comprou, pegou aquela parte ali, era cobiçada por outras forças e acabou ficando com a gente mesmo, depois de muita luta. E você hoje... vê, isso é bom falar, sabe por quê? Porque nós que estamos distantes, olha que eu estou na região metropolitana, eu falo dos colegas que estão nos interiores, não sabem dos bastidores, não sabem do que se passa, a pressão. Por isso que é importante esse espaço aqui, entendeu? Com certeza. E assim, é até legal porque hoje a escola ela não está dentro do DEPEN, mas se eu não me engano até 2026, uma parte da escola vai para o DEPEN e vai ser criado, se eu não me engano, uma escola de governo. Só que o nosso problema hoje é só pessoas. Pessoas. A gente precisa de pessoas para trabalhar. O problema é falta de profissionais. Quantidade. Porque eu entendo que não dá para ficar desfalcando muito o DEPEN, porque as unidades elas trabalham no limite. Então, assim, a nossa dificuldade hoje é justamente mais pessoas, porque... Pra gente poder render ainda mais. Você tá fazendo um convite pro pessoal se qualificar? Faz aí, velho. Ô, galera, até que o engraçado é que tem tanta gente qualificada que assim, não consegue sair Só que espera que uma hora vai chegar essa oportunidade. Né? Não dá, porque é complexo. Tirar o cara de um setor, mas deixar ele tem o cara que estar na brecha, né? Tem que estar pronto. É a sorte. O que é a sorte, galera? É o encontro da oportunidade com preparo. Mantenha-se preparado que a oportunidade vem. Aí você vai falar que deu sorte. Oi, bom,
eu vou te falar o que eu falei para Caetano, sabe? Assim, você é um convidado que vai estar aqui com a gente muitas outras vezes. Pode contar comigo. Então nós vamos ter espaço para estar contando mais. Vamos para a parte nossa aí mais técnica. Vamos. Mas antes eu quero fazer um break rápido aqui e agradecer os nossos patrocinadores, porque sem vocês esse projeto não sairia do papel. Então eu quero agradecer a MG Clube Proteção Veicular, você, meu colega da Segurança Pública, quer ajudar para que esse programa continue. Se você puder, faça sua proteção lá com a MG Clube Proteção Veicular 24 horas. Se você quer fazer uma festa e não quer ter problema, e quer ter qualidade, custo-benefício, a Buffet Rosales vai te ajudar com isso aqui na região metropolitana, aqui em Venda Nova. E lá no norte de Minas, o meu amigo empresário Wender, dono da Bahia Diesel, especialista em veículos de transporte de valor. Se você estiver precisando de auxílio com essa parte, vai lá, vai passar aqui no VTzinho o telefone dele, você vai procurar ele lá. E por fim, é uma honra falar isso, eu quero agradecer ao nosso amigo Vaz, tá aí brigando com algumas gigantes de equipamento tático militar. Se você, entre preço e preço, meu colega, eu tô falando assim abertamente, preço e preço, dá oportunidade pro nosso colega que tá nos apoiando e com certeza ele vai te ter um carinho especial. E Igor, é da carreira, né? Hã? E o Vaz é da nossa carreira. E é da nossa carreira, é colega de casa, né? Foi por isso que eu não te falei não, mas pro Caetano eu falei. Tirando Renata Pimenta, eu escolhi pessoas da nossa carreira para poder estrear o programa no mês que nós completamos 21 anos de institucionalidade. Isso é importante então, demais. Esse espaço aqui está exclusivo nosso nesse projeto de estreia. Igor, nós hoje vamos começar falando sobre os tipos de armas que nós temos hoje no sistema. Hoje, basicamente, eu acho que nós temos 3 tipos de arma. Nós temos a Imbel, nós temos a Taurus e nós temos hoje a Beretta, que parece com grupos especializados. Tem mais. Tem mais armas espalhadas? Nossa, não fala isso não. Vou até então deixa eu te falar. Considerando as 3, você vai falar mais. Considerando as 3 e sendo bem objetivo, isso é bom ou ruim para o operador de segurança? Vamos lá. Tecnicamente falando. Tecnicamente... E eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu imagino que essa pergunta... ela está sendo feita porque é muito ruim o cara não saber com qual arma ele vai operar. Mas aí a gente vai voltar um pouco antes, quando a gente tinha dificuldade de passar a arma, cautelar a arma para trabalhar. E hoje a gente está lutando para até 4 anos. Eu digo nós em Constituição, mas não é nem o meu setor não. Mas eu sei que existe um projeto para no máximo em 4 anos todo policial penal ter a sua arma cautelada. Como nas outras instituições. Isso. Só que se a gente for ter que trocar e padronizar uma arma só, isso vai levar em vez de 4, talvez 10. Então, ou mais. O que a gente faz hoje é uma capacitação por espécie de arma e dar o caminho para o policial manusear o armamento independente da especificidade dele. Por exemplo, o cara fez um curso com a Imbel. Se ele pegar uma PT-100, ele vai ter diferenças ali, mas ele vai conseguir trabalhar. Sim. Então, a nossa ideia é mostrar para o policial que ele precisa de muito pouco para ser capaz de manusear o armamento independente do tipo que ele seja. É só ele ter boa vontade de chegar, pegar, olhar as diferenças e colocar em prática a essência, que é a doutrina, que são as regras inegociáveis, invioláveis, e tudo que a gente tem passado nos cursos de continuidade, né, depois do TCAF. Então, hoje, não é o ideal, é o bom. O nosso sonho é que todos tivessem o mesmo modelo de arma, mas falando em questões logísticas... Mas o que não impede do operador chegar na intendência ou na armeria e falar assim, não, eu quero a Imbel. Eu quero, por exemplo, na minha unidade, lá nós temos a opção de ter Taurus e Imbel. Eu preferiria a Imbel, mas o Estado me acautelou uma Taurus, mas eu preferiria a Imbel. Mas o que eu fiz? O que você falou. Então eu manuseei essa para que eu, no momento do uso, pudesse saber com que arma eu estou portando a cintura. Mas contextualizando isso, é muito complexo você pegar uma instituição grande, igual a gente já falou, a segunda maior em termos de pessoas, e vamos padronizar a arma tal. Por quê? Porque
de 2008, 2005 para cá, houve uma evolução. Então, a DAL busca o que é de melhor. Hoje a gente tem Glock, que em termos de institucionais é a arma que a Polícia Federal utiliza. Isso é propaganda ou é verdade? Glock é Glock? Glock é Glock, é bom. É bom. Glock é bom. Não é propaganda, não. Eu acho que para perder ali, talvez SIG, mas aí tá bom. É uma conversa ampla. SIG é boa demais também. E a bereta? Você falou da bereta? Bereta é boa. Só que assim, mas não... é questão de gosto. Né? Eu gosto mais da Glock, mas tanto o Glock quanto o Beretta... Se eu pudesse ter a bereta mesmo, eu preferiria a bereta. A bereta, não a modelo... Não tô criticando a Taurus, não. Então é porque a gente sabe que o modelo da Imbel Sim. é a 1911, não é isso? A plataforma original da Imbel, ela é oriunda, mas muita gente não sabe disso. A cópia que a Imbel tem hoje das pistolas, ela na verdade é uma cópia parecida com a Browning High Power de 1926. E o desenvolvedor dessa plataforma se chamava John Moses Browning, e lá para meados de 1896 até 1900 e lá vai pedra, ele desenvolveu vários projetos de uma arma. Até então não tinha nome. Só que ele rompeu com o governo, foi para a Bélgica, e aí em 1910, quando eles lançaram a licitação para desenvolver a arma, as indústrias Colt ganharam, e aí ela se tornou Colt 911, que é para mim uma injustiça, porque Samuel Colt morreu em 1862 na cidade de Connecticut, Estados Unidos. Então, as indústrias Colt, que é o legado que ele deixou, ganharam a licitação, mas quem desenvolveu o projeto foi o Browning. O Browning, inclusive, é o desenvolvedor da nossa carabina Puma. Muita gente gosta da arma, mas ela é Winchester, e ele desenvolveu por volta de 1870 e poucos, até chegar no modelo de 1892. Tá pensando o quê, meu filho? Wikipédia ao vivo. Que isso, hein? Então, só voltando aqui, hoje a Polícia Penal, vamos colocar os pingos nos is. Ponto. O que a gente tem de arma curta? Vamos começar pelas mais antigas. Nós temos a PT-100, calibre 40. Nós temos a Imbel MD5, MD7, calibre 40. Nós temos a pistola Taurus modelo 640, Sim. Só de ação dupla ou de duplação. Os modelos mais novos têm as duas ações. Nós temos a 24/7, que o COP deixou de utilizar, mas que elas estão sendo passadas para as unidades. Foi muito criticada, né, Igor? Foi. Muito criticada, né? Foi. Esse modelo que está hoje com o COP, não, ou antes dela? Foi antes. E ela seguiu a fama? Só seguiu a fama, porque o COP operou com ela há mais de 10 anos. Sim. Sem problema nenhum. E, inclusive, tem colegas meus do COP que nem queriam trocar. Sim. Eles gostavam. É gosto, né? O cara acostumou. Eu sei que o Getap hoje está com a bereta, só te cortando. É só porque vai aproveitar o gancho. O COP hoje está com a Glock? Quem Glock. É que está com a Glock? Né? Hoje tem uma unidade, não sei se é em Uberaba, não sei. Tem um interior que foi todo armado com a Glock. O COP... a escola hoje é toda de Glock. Inclusive, eu tenho a cautela da Glock, a G17. E mais outras pessoas que eu não consigo definir setor, Sim, critérios, não, é só né? Pra saber onde está, só isso. E a Beretta e a Glock são duas armas de ponta. Então, hoje a Polícia Penal, ela trabalha com armamento de ponta. Vai um elogio aí à nossa DAL, agora. Que assim, para não ser injusto, eu não vou ficar citando nomes não, mas a DAL trabalha muito para trazer o melhor. Porque a Glock era um sonho distante demais. Eu nunca imaginei que teríamos Glock. E assim, vamos como diz, dar a honra a quem tem honra, como diz a Bíblia. Sim. Se for fazer uma comparação justa de parâmetros, eu acho que nós estamos proporcionalmente a anos-luz do que as outras nossas co-irmãs. E nós temos 21 anos. Olha a estrutura que... Eu vou até pegar o gancho. Glock. Hoje, nós com 21 anos de existência, nós temos hoje Glock, Beretta, que é as top que você falou. Imbel, que não é ruim, não fica ruim. Mas eu falo assim, né? Eu vou falar top de mercado. Aí Beretta e Glock. E nós temos a Polícia Militar hoje. Não, de novo, pelo amor de Deus, não é desmerecimento nenhum. Até mesmo porque talvez muitas instituições chegaram onde chegaram porque uma instituição trilhou 249 anos. Sim. Então não é nem um demérito, não. E temos a Civil, também um pouco, eu não sei se ela é centenária, bicentenária. Sim. Então, assim, se for olhar, nós somos um adolescente que acabou de ficar jovem, com 21 anos. Tô errado? Não. Não é? E assim, eu brinco, né? Porque nós temos o setor de interagências, onde a gente participa de cursos com as co-irmãs. A gente ministra e também é aluno. Quando tem oportunidade, eu já participei de treinamentos, já ministrei treinamentos.
Então, hoje, essa união que a gente tem é muito, muito positiva. E o que eu vejo? Eu vejo a Polícia Militar sempre como nossa referência do que deu certo, do padrão de trabalho. Sim. E essa evolução, pra gente é um pouco mais fácil porque nós estamos nos descobrindo. Então, às vezes alguém vira para você e fala assim, olha, não existe isso ainda, então vai lá, busca, e o que você trouxer, a gente vai analisar. Então, a DAL teve essa oportunidade de buscar o que era novidade. E como a gente precisava comprar armas para armar os nossos policiais, nós tivemos como comprar as armas mais atuais. E a PM, no entanto, já tem muito mais policial que a gente. Então, eles já estavam armados. Então, para fazer essa troca, é muito mais difícil. Pra gente é um pouco mais fácil. Tem uma explicação para o pessoal, né, que tá nos ouvindo aí saber, né? Inclusive a questão do calibre, tá, gente? A mudança do 40 para o 9 vem sendo gradativa e... Fala um pouco, isso é bom ou é ruim? Porque, assim, vai fazer diferença? Tá mudando porque tecnicamente... Vamos lá. Como é que nasceu essa ideia do calibre 40? Nasceu nos Estados Unidos na década de 90. O FBI, ele... Teve uma questão de um assalto a banco onde agentes do FBI ou policiais, eu não sei se era do FBI, eles foram mortos e os bandidos também. Só que os bandidos eles foram alvejados muitas vezes e eles olharam aquilo e tiveram uma surpresa, mas o cara não foi incapacitado. E aí eles desenvolveram um estudo, que inclusive nem é muito bom, mas desenvolveram um estudo e lançaram um livro chamado Marchas. Nem tem ele no Brasil em português não. E era um livro onde eles catalogavam todas as situações de óbito com um disparo só. E aí eles queriam chegar em qual era o melhor calibre. Enfim, e aí eles começaram a desenvolver um projeto para ter um calibre superior ao 9 e inferior ao 45, intermediário. Então eles chegaram aí no 10mm, porém o 10mm era desconfortável ainda para o policial. E aí eles tiraram 2mm no estojo e desenvolveram o .40 SW, que é o .40 Smith Wesson. E aí eles padronizaram e adotaram o calibre 40 nas forças policiais. Em 1996, a Polícia Rodoviária Federal Brasileira foi a primeira instituição a portar o calibre 40. E aí depois as outras vieram gradativamente mudando do 380 para o 40. Só que os protocolos do FBI mudaram com a evolução das coisas. Veio mudando esses protocolos. Então, os protocolos que eram de capacitação imediata, eles já são aceitos, aquela incapacitação imediata, onde tem até o João Bosco que fala sobre isso, galera, é a teoria do homem morto. O cara, ele tomou tiro... Eu ouvi você falar num vídeo. Eu falei sobre isso. Storyzinho. A teoria do homem morto. O cara tomou o tiro, ele tá com sangramento interno, ele vai morrer, só que ele ainda não sabe. Enquanto ele não sabe... Ele vai reagindo, ele vai atirar, ele vai te dar facada, ele vai te agredir, até que ele fica inconsciente e vem a óbito. Então, os protocolos do FBI mudaram e eles começaram a dar mais ênfase na penetração e na localização. Não nessa ordem, localização em primeiro. Porque eles entendiam o seguinte, se o meu policial tiver condições de efetuar um disparo num local onde a letalidade ela vai vir mais rápido, é melhor que ele vai concentrar mais. Então ele precisa de um calibre com menos recuo, para ele concentrar mais tiro. E a diferença entre o 9 e o 40, em termos de letalidade, é muito pequena. E em termos de ganho físico, de recuperação para o próximo disparo, é relevante. Então eles resolveram voltar com 9mm. E essa questão do Ponta Oca e do ogival... agora. Porque tinha um mito. É um mito, tá, galera? O mito do stopping power. Stopping é freando, poder de freamento. Eles falavam que com um disparo o cara caía e que o projétil batia, explodia e tal. Só que os testes eram feitos em gelatinas balísticas. E é como o professor João Bosco, um abraço, tá, João? Amigão nosso lá, parceiro, sempre fala, gelatina não é um corpo humano. Ela não representa o que acontece no corpo humano. Sim. Então eles tinham a ideia de que a cavidade temporária e permanente de um projétil ponta oca era infinitamente maior e com isso ele entrava, desfragmentava e explodia no corpo e que o cara caía. Na prática não é assim. Na prática, muitas das vezes o cara tomava 5, 6 disparos ali, sofria 5, 6 disparos e não morria.
justamente porque o projétil expansivo ele não penetrava. Então ele ficava no osso, ele batia, estourava o cotovelo, mas não penetrava. E aí eles tiveram, depois de novos estudos, a ideia de adotar um outro protocolo, onde eles enfatizavam mais a penetração. É 9 ou 40 então que é boa? Cara, hoje eu vou de 9. Hoje eu prefiro 9. 9 ogival. Mas o 40 vai perdurar muito tempo na segurança pública justamente pela quantidade. Excelente calibre também. Só que tem um detalhe. O policial tem que treinar. Eu sempre falo nas minhas aulas, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você treina. Como dizia Aristóteles, você é aquilo que você faz repetidamente. A excelência, portanto, não é um hábito, mas sim, não é um ato, mas sim um hábito. Então, muitas das vezes, o problema não está no calibre, está no achando policial. Que o cara só mexe com arma, o cara é filósofo, meu filho. Fica aí. A gente tem que se atualizar, galera. Enfim, eu acredito que nós não vamos esgotar o assunto, como eu te falei. Sim, sim. Mas nós, então, já desmistificamos a questão das armas no sistema. Sim, sim. E agora nós vamos para outra pergunta também objetiva. Qual que é objetiva, mas não é simples, né? Qual que é a melhor arma para o policial ele portar? Tem que preocupar em estar velada? Não. Qual que é a melhor arma? A gente vai falar também de equipamento, Sim. né? O material que a gente usa. Eu tive um colega que me perguntou nas redes sociais que ele entrou agora no dia 8, tomou posse dia 8, e ele falou assim, cara, eu tenho que ir comprar meus equipamentos, eu não sei o que eu compro. Eu compro que tipo de material, que tipo de guarnição, que coldre. Então, assim, enfim, nós vamos falar disso mais pra frente. Mas aqui que arma que o operador tem que preocupar, Igor? Isso faz diferença, não faz diferença? Vamos lá. A melhor arma, o melhor equipamento é aquele que você treina com ele. Quando a gente fala de porte de arma, um porte velado, a gente tem que entender uma coisa. A instituição ela não compra arma para você usar na sua folga. Você tem o direito, mas ela se preocupa o seguinte, você vai usar essa arma para proteger a sua vida, a vida do IPL que você está transportando, a vida do seu colega de trabalho. Um terceiro, né? Eventual terceiro. Então, ela não vai fazer análise individual, ela vai comprar uma arma que sirva para a tropa inteira. E os critérios para uso ostensivo são diferentes. Ostensivamente, quanto maior, melhor. Ostensivamente. Para uso velado já não funciona assim. Não entendi, não. Vamos lá. Ostensivamente, quanto maior, melhor, então? Sim, por exemplo, eu não gosto da Imbel para portar a 40. Eu acho ela muito grande e pesada. Porém, para uso ostensivo é uma excelente arma. Porque ela é uma arma que ela tem uma imposição, ela tem uma confiabilidade e ela te entrega tudo aquilo que você quer. Ela te entrega uma qualidade de um disparo para quem treina. Então é uma arma excelente. A Glock G17 ela é uma arma grande, ela só é mais leve. Para portar ela é um pouco incômoda, mas ela é bem mais leve. A PT-100 é gigante, pesada, mas excelente também. O problema é, para trabalhar, ok. Agora, para uso no dia a dia, a gente tem que entender que o uso velado, dificilmente ele vai ser um uso confortável. É engraçado falar isso, porque tudo que te protege te limita. Eu ando de moto, quando eu preciso viajar, que vou colocar uma caneleira, uma jaqueta de proteção, eu fico extremamente desconfortável, né? mas protegido. Quando eu vou fazer uma escolta, que eu uso colete, que eu coloco lá meu IFAC, que eu vou operar com fuzil, que eu tenho que usar um carregador, 2 carregadores a mais, eu fico extremamente desconfortável. Então, nós, policiais, nós temos que entender que se eu quero ficar discreto, eu vou ter que, provavelmente, comprar uma arma menor para que eu possa me adaptar, ou então, vem a questão do equipamento. Comprar equipamentos que favoreçam essa descrição. O que eu vejo hoje? Uma arma que vale aí 10 mil reais, que o Estado te cautela, e você quer comprar um coldre de 50 reais, de 20 reais. O equipamento não condiz com o equipamento, com sua arma, então não fica legal. E realmente, pessoal, eu tenho 1,68 m espichando os pés. Você imagina uma Imbel de mais de 1,5 kg, é uma arma grande e pesada, para que eu possa usar ela de forma velada, ela é extremamente desconfortável. Então eu adaptei a minha realidade, eu comprei uma arma para mim, que ela fosse menor e mais confortável. Mas não é a realidade de todos, né? Tem muitos policiais que falam, não, vou usar a arma que o Estado me deu. Então você vai ter que se adaptar. Isso.
Não é fácil. Mas o que não impede de fazer um investimento, né? Igual você está falando, né? Você tem que pensar na sua segurança, né? Então, já falando nisso e caminhando quase aqui para o fechamento, é obrigatório ou não operador de segurança andar armado? Vamos lá, eu falo isso nas minhas aulas. Porque tem gente que usa, tem gente que não usa. Tem colegas que não fazem nem questão, já outros... eu costumo dizer o seguinte nas minhas aulas. Andar armado não te garante nada. Andar armado não vai te garantir sobrevivência numa situação de Você está confronto. contrariando os armeiros do país aí ou não? Não, vamos lá. Consenso? Não, é porque tem um... Não, eu vou chegar no meu raciocínio. Só que eu quero ter essa chance. Por isso que eu ando armado. Eu andar armado, eu não tenho garantia de que eu vou sobreviver a um assalto. Mas eu quero ter essa chance. Eu prefiro ter uma chance do que ser só um cordeiro que vai ficar aquém e vai deixar que o bandido tome as decisões. Porque uma situação de confronto, nós temos 3 pontos importantes, Wesley. Primeiro, a surpresa. Você está ali na sua vida rotineira e aí a surpresa vem. E o agressor vai ter uma ação. E o que vai definir o sucesso de tudo é a sua capacidade de reação. E aí já entra na neurociência, que é uma surpresa aí que, se Deus quiser, pro ano que vem já tem aí. Que é esse estudo aí, galera, que fala sobre a tomada de decisão durante uma situação de ameaça à sua vida. Então, essa tomada de decisão, né, na nossa vida, ela tem a ver com a sua capacidade cognitiva de reação. E você só vai ter se você treinar e treinar. Como dizia o Rick, você tem que ter um protocolo que funcione. Não adianta ter 8. Você precisa de um, pelo menos, que funcione. E quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, quando a gente fala de andar armado, eu sou totalmente a favor de o policial andar armado. Eu sou até a favor, gente, do cidadão de bem, porque nos Estados Unidos eles andam, mas eu não vou entrar nessa discussão não, tá, gente? A gente pode até entrar depois. Mas o policial, quando ele não tem arma, quando ele não anda armado, ele simplesmente está deixando claro, olha, eu tô de folga, eu não quero problemas, eu não estou sendo policial naquele... Mas não é... Você não falou, não é inevitável? É inevitável. Pode acontecer. Aí ele tá abrindo mão, vai estar sem a chance. Ele está abrindo mão da chance de defesa. Eu não abro eu não abro mão dessa chance. Mesmo sabendo que são vários fatores que eu vou ter que enfrentar, a começar pela justiça, eu quero ter a minha chance de defesa. Se for para morrer, que seja lutando, que seja com dignidade. Você falando isso aí, nós vamos, assim, não sei se vai dar tempo, mas assim, a gente vai fazer uma análise rapidamente e eu quero até antes aqui já, de novo, eu não quero tripudiar, não é essa a nossa intenção quando a gente vai fazer a análise de caso, não é essa. A gente vai analisar tecnicamente os efeitos de uma ação, de uma reação, os efeitos colaterais, jurídicos, judiciais, seja o que for. Mas você falando aí nessa questão de ter a chance, sim, certo? A questão do treinamento, sim, né? E, como você falou, eu quero ter a chance de voltar para casa. No ponto jurídico que você está falando. O que você está querendo dizer é assim, eu prefiro responder num tribunal e estar vivo do que estar morto? Exatamente. Beleza. Falando nisso, então, analisando aqui o caso mais emblemático, rápido aqui, não sei se também vai ser possível rápido. Roger Dias, né? Uma fatalidade, não sei, imperícia, imprudência. Quando eu fiz o comentário, eu falei o seguinte, até fiz a crítica. Analisando, talvez, neurocientificamente, ali não houve um retardo por muita gente ouvir que o bandido tem que atirar primeiro, depois da gente atirar, não? Ele fala 3 vezes, ele dá uma voz de comando, inclusive isso foi manchete, né? Deita, deita, deita. E ele repetiu 3 vezes, porque lá nos Estados Unidos, de novo, não é a discussão aqui agora, mas lá ele fala uma vez, não deitou, levou. Ele confiou nisso, ele não sabia que o cara estava armado. Vamos começar por aí primeiro. Vamos lá. Primeira coisa, você sabia que o policial ele é sempre mais lento que o bandido, mesmo que ele identifique a ameaça? Isso é regra ou é imprudência? É regra porque tem a ver com a sua cognição. Porque é simples, tudo que você tem que pensar, você precisa de tempo. Eu vou tomar um café, não tem nem café não, gente. Eu preciso pensar, vou tomar um café.
Eu simplesmente vou tomar o café. Simples. Agora, se eu precisar fazer um café, eu vou precisar pensar. Água, açúcar e pó. Quando o policial... A dosagem correta, as Exatamente. medidas. E quando o policial sai de casa, ele não sai de casa para matar. Ele sai de casa para trabalhar e para voltar. Ao contrário do que alguma bancada Exatamente. política pensa, né? Então, quando você se depara numa situação que o sargento, parece, né? Se Isso. deparou, a decisão do criminoso já foi tomada. Muita gente não entende isso. Quando ele saiu para cometer o crime, ele já tinha tomado a decisão. Ele saiu para cometer um crime. Então, ele já estava com a decisão tomada. O policial, e aí eu vou defender, porque para mim são heróis, são pessoas que se arriscam, ele pensa em tudo para ele reagir. Ele pensa na família, ele pensa no emprego, ele pensa nos problemas que ele vai enfrentar se ele agir de forma errada. E isso tudo vai nos atrasar. Isso tudo vai fazer com que nossa reação seja sempre em regra, não é regra. Seja sempre mais lenta. E o nosso cotidiano vai nos dando coragem. Nós vamos... aquela síndrome do super-homem, deu certo uma vez, deu certo duas. Então, aqueles procedimentos operacionais padrão, aquele procedimento operacional padrão que é ensinado nas escolas, nas academias, e na Polícia Penal nós temos o nosso, que a gente sempre fala da supremacia de força. Em alguns momentos, John, a gente esquece. E a gente coloca a nossa vida em risco para proteger a sociedade que às vezes nem entende isso. Muitas das vezes é até ingrata. Então, naquele momento, eu só entendo uma coisa. Ele estava fazendo o que ele fazia sempre. Combater o crime e voltar para casa. Só que esse dia em especial não foi bom, deu errado. Então, assim, é complicado falar, porque os dias que deram certo, parabéns. Só que se ele fosse agir da forma, provavelmente, que uma pessoa acha que deveria, ele teria que parar, deixar o cara embora, esperar o reforço e é tipo, pega, é algo que a gente tem, eu não vou deixar o cara, não é possível, eu não posso deixar... que a gente ouve muito, né? Quem é leão, né? É leão. Então ele foi leão, cara, infelizmente teve a vida ceifada, mas é complexo demais, porque se você for agir da forma que eles vão ensinar nos manuais, você não sai nem da rua para trabalhar, porque é difícil. Você pode analisar que saem patrulhando com 2, às vezes até chegar um reforço. Então, o certo ali, às vezes, é deixar o cara embora, mas no nosso âmago, a gente não quer fazer isso. A gente sente afrontado, né? A gente sente, não, é um desaforo, esse cara não vai embora, não. E aí, deu o azar do cara estar com uma arma ali e conseguir acertar ele. Então, assim, um dia pode acontecer, por isso que eu sempre brinco. Quando a gente sai na rua debaixo de chuva, a gente vai molhar. Então você anda com guarda-chuva. Aí você fala, operador de segurança todo dia é dia de chuva. Todo dia. E aí tem dia que você sai sem o guarda-chuva. Aí é o dia que chove. Eu falo isso com vários amigos meus. Olha, o policial ele é uma pessoa na época de chuva que tem que sair com guarda-chuva todos os dias, mesmo em dias de sol. O problema é que pode mudar no meio do caminho. Exatamente. E essa tomada de decisão, essa parte cognitiva nossa, ela é muito complexa, John, porque fizeram um teste com um leão e 2 zebras. E o leão correndo atrás das zebras. Uma correu para a direita, outra para a esquerda. E ele correu atrás da zebra da direita por 2 vezes seguidas. E eles buscaram um padrão. Por que dessa decisão do leão? De sempre optar pela da direita. E eles não chegaram à conclusão. Então, o que eles chegaram nessa conclusão da nossa mente? A gente nunca sabe se a gente vai correr atrás da zebra da esquerda ou da direita. Ou seja, ele poderia ter ficado e deixado, como ele poderia ter ido também. Então, essa tomada de decisão é muito rápida. E é muito difícil a gente tomar uma decisão racional quando não se tem tempo. Então, a gente chama isso na neurociência de resposta intuitiva condicionada. Você tem algo que você faz muito, sua mente ela trabalha em cima daquela reação que você já tem. Porque tudo que vem do nosso DNA é o nosso reflexo. E tudo que você desenvolve, toda resposta neural que a gente desenvolve treinando, elas são condicionadas. Então, muitas das vezes, você tem aquela resposta ou não. O seu cérebro não te dá garantia. Às vezes, você pode travar. É um assunto longo, então chama-se sequestro amigdaliano. A gente trava. Então, se isso acontece, a gente pode... Foi um caso recente agora, né? De um troca de tiro dentro de uma viatura, a colega travou enquanto que o outro estava desesperado. Ali é uma reação típica de um sequestro amigdaliano, que é uma parte do nosso sistema nervoso, e a gente chama de resposta simpática.
Nós temos dentro do sistema nervoso autônomo, o sistema Tem nervoso... como descobrir isso antes? Não, isso Não. você vai descobrir na hora do fato. Porque o nosso corpo, ele reage, a gente chama de resposta simpática. Ele vai mudar o fluxo sanguíneo, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo nos grandes músculos, ele vai melhorar a sua força, ele vai melhorar a sua capacidade de luta. Em compensação, você vai ficar mais burro. Isso está dentro da neurociência. A gente não consegue resolver situações complexas quando a gente está em resposta simpática. Então, a gente tenta criar protocolos de treinamento que sejam simples e eficazes. Porque a gente sabe muito bem que quando acontecer, não há garantia nenhuma de que eu vou conseguir responder do jeito que eu treinei. Concluindo aqui, então, a gente sabe que a gente está vivendo um momento assim de uma instabilidade jurídica muito grande no país. Sim. Inclusive, agora, os maiores podcasts de polícia estão sendo alvos de investigação do STF e companhia. Então, assim, eu não vou te colocar nessa, como diz, nessa berlinda. Mas, agora, pessoalmente falando, você não vai falar tecnicamente. Você deu 2 posições em relação ao sargento. Ele poderia ter deixado, ido, esperado um reforço, ou poderia ter corrido pela direita, que talvez foi o que ele escolheu. Uma terceira opção que a gente falou lá atrás, eu vou falar de mim. Eu não sei se você vai estar limitado para poder falar como instrutor, que aí pesa mais porque você é um professor. Mas eu falaria uma vez e daria o tiro. Ele poderia estar armado ou não. Mas eu falaria, assim, aí você vai falar, você está falando agora. Na hora, a neurociência, não sei o que, simpático aí que você falou e tal. Mas eu falaria, deita. Não deitou a primeira vez, eu tô analisando um vídeo. Sim, sim. Eu não sei como é que era a circunstância no geral, eu falo... espaço geográfico que ele estava, tanto que no vídeo lá mostra um monte de cidadão correndo depois. Sim. Então não sei se ele pensou assim, se eu der um tiro, pegar no cidadão e tal. Mas eu acredito assim, eu preferia hoje ver a minha filha crescer de trás da grade, né? Sim. Não sei, do que hoje, por exemplo, a filha crescer sem eu penso... Ele fez escola para mim. Mais um motivo que eu, num momento, numa situação como ele, eu agiria. É complicado, porque teria que fazer uma análise de como é a rotina do policial que está na rua. Por quê? A gente tem uma tendência muito grande de... Nós somos bem previsíveis, tá, João? Então, assim, a tendência nossa é repetir os hábitos. As ações se tornarem hábitos. E eu preciso contar uma história de 30 segundos. Na década de 70 e 80, eles começaram a estudar o porquê que muitos policiais, durante o confronto, guardavam as cápsulas no bolso. Porque eles treinavam assim. Eles treinavam e aí eles não jogavam a cápsula do revólver fora, no bolso. Então eles repetiam isso numa ação. Em situações de confronto, tem vídeos do policial de folga com a sacola de compra, com o celular, trocando tiro. Ele não larga a sacola e nem o celular. Por quê? É uma reação do corpo. Você tem uma tendência de agir... A memória muscular que a gente fala? Não, é uma resposta mesmo. É um movimento que a mão direita e a esquerda fazem parecidos. Se você está atirando, está segurando o celular, uma lanterna, uma sacola, a sua tendência é manter seguro ali. Então, eu acredito que o hábito vai dizer muito sobre essa ação. Talvez ele não tivesse esse hábito. O cara triscou, eu vou atirar. Talvez essa legalidade que ele sempre buscou, ele era até ele é da turma de um amigo meu da aeronáutica, amigo dele de infância, na verdade. Então, assim, eu acredito que ele era um cara muito correto, que buscava sempre fazer com que, juridicamente, ele tivesse sempre um respaldo. Não, e a posição dele, né? Quem não sabe, o sargento, ele é um comandante de viatura ali. Querendo ou não, ele tá como um oficial, então tudo vai respingar nele. E assim, e naquele momento, é o que eu falei do leão e da zebra. O que é mais seguro? Eu atirar no cara. Mas nem sempre o que é mais seguro é o que minha mente vai fazer. Por quê? Porque se eu atirar, vai acontecer X, Y, Z. Então eu vou tentar prender o cara. Eu vou tentar algemar o cara, eu vou tentar levar o cara. Porque eu acho que eu consigo. Porque eu tô ganhando, eu tô armado e tal. E de repente, se ele tivesse visto a arma, com certeza ele não teria corrido atrás do cara daquela forma. Sim. Então, assim, eu acho que a resposta, naquele momento ali, ela foi muito rápida. E aí ele teve que ir de uma forma mais
como eu falei no início aqui, né? Por hábito. Às vezes ele já tinha esse costume de pular no cara e prender o cara. Só que dessa vez o cara tava armado. Então, assim, eu nem me arrisco a dizer, galera, nem como instrutor, nem como policial e nem como paisano. O que eu faria naquela hora? Porque eu sou um cara muito medroso, no sentido de responder um processo por algo que eu fiz de errado. E naquele momento, é difícil falar, mas se acontecesse algo parecido comigo, numa situação de confronto, eu estando fardado e tudo, eu acho que a minha ideia eu vou me proteger, e se o cara correr, eu não vou atirar nas costas dele, eu vou ter que aceitar que eu perdi. Eu prefiro ir por esse caminho. Depois pega ele. Deixa eu pegar o gancho, porque claro. Tá no final, mas... Ô Igor, tem dia que a gente tem que admitir que perdemos? Com certeza, galera. Porque é melhor? Tem o quê? 18 anos que eu trabalho em presídio. E o engraçado é que os presos vão e voltam. Então, hoje você perdeu, mas amanhã você ganha. Porque, juridicamente falando, busque sempre a ação que vai fazer com que você volte para casa e que a sua família tenha você como o provedor. Então, às vezes, todo excesso... E tem um filósofo que falava que mais cedo ou mais tarde todos os homens sentarão na mesa e comerão do banquete das consequências dos seus atos. Então, eu não sei quem é esse filósofo não, mas na Bíblia fala que nós também vamos chegar esse dia. Eu vou buscar o nome dele, depois eu posto no meu Instagram. Então, hoje, eu com 40 anos e 17 anos que eu dou aula, eu cheguei à conclusão de que tem situações que eu vou perder. Por exemplo, eu tô andando de moto, tô armado. Chega um cara pra me assaltar, eu perdi. Não tenho o que fazer, perdi. Hoje é o dia que ele venceu. Se ele me der a chance de ficar vivo, pode ser que amanhã ele não tenha essa chance de novo. Mas uma coisa eu vou ter certeza. Eu perdi porque eu não podia fazer nada. Então, às vezes, é aceitar a nossa impotência diante de alguma situação. Talvez a impotência seja o maior medo do policial, se sentir impotente. Então, tem momentos que a gente tem que aceitar. Deixa o cara, ele vai cair na minha mão de novo. Tem hora que a gente tem que... fase de cadeia, vai cair na minha mão de novo. E é verdade. Gente, infelizmente nós vamos ter que fechar esse quadro aqui agora. Nós estamos com o Igor aqui, foi um bate-papo inicial. O Igor vai estar com a gente nesse quadro A Queima-Roupa. Vamos analisar outros casos, vamos falar um pouco mais tecnicamente de como você pode se preparar, qualificar como profissional, tanto para que você seja um operador natural, como você pode ser também um instrutor. Vai fazer escola, né, não? Então eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Continue compartilhando os nossos vídeos, o nosso canal. Não esquece, se eu não me engano, é IAT Igor01. Isso, Igor sem H, a gente tem que digitar tudo porque o Instagram bloqueia. Aí, tá vendo? Então, mas vai estar aí, na descrição do vídeo vai estar também o endereço dele. Então não deixe de nos seguir, apoie aí os nossos patrocinadores. Igor, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. E nós vamos estar no próximo episódio, a Queima-Roupa, falando de novo sobre como que nós devemos nos portar. Hoje nós usamos o quadro do Sargento Dias, mas nós temos muitos outros colegas, temos o Cabo Cardoso lá do Rio de Janeiro, nós vamos também analisar aquele fato. Teve aí também aquela policial civil na porta da escola. E temos outros acontecendo também. Sim. E que você vai dar a sua análise técnica de como que as coisas funcionam. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Fala aí pro pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradecer. Eu estava até comentando com o John, eu sou instrutor, sou um cara brincalhão, mas aqui eu sou bem tímido, eu fico bem... Eu custo ficar mais à vontade, mas hoje foi muito bom. Espero que eu tenha ajudado. E eu digo mais, nossa vida, ela é repleta de mudanças. O que me trouxe até aqui não vai me levar daqui para frente. Então não pensem que vocês já sabem tudo. Todo dia você tem que acordar com o copo vazio, porque infelizmente o dia que você achar que chegou no seu limite de conhecimento é o dia que você vai provavelmente estagnar e ficar à mercê de um mundo que se atualiza o tempo todo, e essa evolução vem como um rolo compressor em cima da gente. Então faça o que deve ser feito. Valeu, brigadão. Obrigado aí por estar com a gente. Um abraço para você aí e até o próximo episódio. Valeu, galera. Aquele abraço.